Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, estamos chegando com a Arena Alterosa. Muito bom dia para você. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. A partir de agora, claro, a gente vai falar de esporte na tela da TV Alterosa. É a TV que o Mineiro vê. Estamos juntos aí, começando mais uma semana. Uma boa semana para você. Obrigado mesmo pela sua companhia. Um prazer poder estar aqui levando tudo sobre esporte regional, Zona da Mata, Campo das Vertentes, tudo aquilo que é destaque, né, no nosso esporte. A gente leva até você que está aí do outro lado da telinha, está em casa, está no local de trabalho, mas está ligado aqui na TV Alterosa, tá bom? E como sempre, eu abro o nosso programa fazendo convite para você participar comigo, enviar a sua mensagem, deixar o seu recadinho, deixar também a sua opinião, né, sobre tudo que aconteceu no futebol no final de semana por meio do nosso WhatsApp, 98410-9434. Você envia sua mensagem e participa aqui com a gente, tá bom? Final de semana de Série B, Série A de Campeonato Brasileiro, né, final de semana de segunda divisão do Campeonato Mineiro. A gente vai falar do Bahia, que venceu mais uma e reassumiu aí a liderança do hexagonal final da segunda divisão do Campeonato Mineiro e mostrar todos os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. E claro, destaque também para o empate do Tupi, né, que jogou em Juiz de Fora no sábado, empatou aí com a equipe. Eu estou falando tudo aqui antes de começar o programa. Deixa eu apresentar a Fernanda logo aqui, que está aqui comigo, a jornalista Fernanda Evaristo, vai ajudar a gente a comentar sobre esse jogo do Tupi. Então eu vou falar o resultado, vou falar contra quem que foi, vou falar como é que foi o jogo e não converso com você. Eu vim aqui passear. Então vamos lá, para a gente começar o nosso bate-papo. Ainda tem esperança? Ou o pouco da esperança que tinha foi embora com esse empate do Tupi contra o Sampaio Corrêa, que é ainda, né, o lanterna aí da Série B do Campeonato Brasileiro? Então, é o que eu digo, lá do torcedor ainda tem aquele 1%, né? 1% ainda está ali, mas a parte crítica já é praticamente consolidado, infelizmente, a queda do Tupi. Agora a gente começa a fazer aquelas contas, né? O Tupi não tá... É o time que mais perdeu na Série B, né? E restam agora só 6 jogos. Então a gente começa a ver quem são os próximos adversários, enfim. E fazendo essa conta, né? Olhando lá na frente na tabela, o Sampaio Corrêa era o time que talvez a gente tivesse mais certeza, né, de que o Tupi sairia com a vitória, né? Pelo menos para tentar reacender novamente aí essa chama de esperança no torcedor, e vacilou. Não, pois é, né? O próprio hino já diz, né? A chama viva da esperança, só que o nosso galo não está tão forte como nós queríamos, né? O Sampaio foi o adversário direto, porque tá ali brigando junto com o Tupi para não cair, e seria o adversário mais certo do Tupi ganhar, do Tupi fazer os 3 pontos e a partir daí conseguir a arrancada que nós precisamos para não cair, e isso não veio. E com o jogo assim extremamente monótono, cansativo, até chato mesmo. Muito fraco, né? Tecnicamente. Tecnicamente cheio de erros, então fica muito mais complicado agora. E aí ficou no empate. O primeiro tempo, né, acho que foi até melhor que o segundo tempo. O primeiro tempo, o Tupi conseguiu fazer um gol rápido, né, na jogada de escanteio. A gente está vendo as imagens do gol. Daqui a pouco a gente vai ver a reportagem, né, com todos os detalhes, com o Lucas Girardi e o Anderson Matheus, nossos queridos Zé Urso. E depois acabou vacilando, o Tupi fazendo bastante falta, e foi em uma dessas faltas que o Tupi acabou tomando o gol do empate, né? No vacilo da zaga, tentou fazer aquela linha para deixar o jogador impedidos, enfim, não deu certo, e o Tupi acabou cedendo o empate. E o que mais preocupa, né, Fernando, nessa reta final é que o poder de reação do Tupi não é nada forte, né? Muito pelo contrário, é fraco. Depois tiveram, sim, algumas jogadas, mas para os dois lados, nada tão claro. Ainda no primeiro tempo o Giancarlo teve aquela chance de fazer gol, finalizar rasteiro, acabou pegando mal na bola, mas não reage, né? Não reage. O retrospecto de reação do Tupi nessa Série B é o pior possível. Porque por mais que o time ele tenha tido partidas em que o clube foi muito bem, o time se manteve no ataque o tempo inteiro, pressionou, mas na hora da finalização não conseguiu. E foi quando pecou, sempre tomando gols no final. Então a reação do Tupi está cada vez mais inexistente. E pelos resultados, né, por esse retrospecto do Tupi sendo o time aí que mais perdeu na Série B, quando a gente pega os números, né, para ver as probabilidades de queda para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Tupi ainda consegue estar pior do que o Sampaio Corrêa, que é o lanterna,
porque perdeu mais que o Sampaio Corrêa. Daqui a pouquinho a gente vai ver esses números aí no Departamento de Matemática da UFMG. Só que antes vamos falar agora de jogão, né, que foi na Série A do Campeonato Brasileiro, pra gente poder comentar aqui, a gente abre mostrando os gols entre Flamengo e Corinthians. Ficou tudo igual, 2-2, né, o Maracanã abriu novamente aí os portões, a casa, né, do torcedor carioca, Maracanã lotado, infelizmente com confusão também, mas dentro de campo, 4 gols, 2 para cada lado, você vê agora na tela do Arena. Um dia para matar a saudade rubro-negra. Um dos mais importantes templos do futebol reabriu para um espetáculo com pompa de clássico, Flamengo e Corinthians. Muita alegria, vibração e vamos ser campeão esse ano. Muito importante receber o nosso time em casa, voltando para casa. Tem felicidade no reencontro e também na descoberta. Os flamenguistas Giovanni e Daniele vieram do interior do Pará para assistir pela primeira vez uma partida aqui. É um sentimento inexplicável, eu estou muito emocionado. É muito tempo fora de casa. Como bom filho a casa torna, a lotação foi máxima. Mas a ansiedade logo cometeu excessos e quase estragou a festa no portão de entrada. Saiu do controle, o jogo saiu do controle da segurança, da polícia. Muita gente entrou sem pagar. Tomei gás de pimenta, bomba, cacetete. Lá dentro, corintianos tentaram invadir o setor dos flamenguistas e se enfrentaram. A polícia teve que usar spray de pimenta. Um PM se feriu. A torcida que não queria confusão vaiou. Com ânimos mais calmos, o jogo rolou e foi Guilherme do Corinthians que abriu o placar. Depois, Diego cruza para Paolo Guerreiro, que estava impedido, mas a arbitragem não vê e marca. Depois de muitas polêmicas, Corinthians amplia. E aos 13 minutos do segundo tempo, ele de novo. Guerreiro faz mais um e empata. 2-2 placar final. Na saída, flamenguistas estavam felizes de voltar para casa, mas não tanto com o time. O problema foi o Corinthians fazer 2 gols ali, mesmo jogando pior, né? Com o resultado, o Flamengo se mantém em segundo com 61 pontos, atrás do Palmeiras com 67. O Corinthians está em sexto com 49 pontos. Bom, então tá aí, com esse vacilo do Flamengo diante do Corinthians, vacilo não, até porque o Corinthians é uma boa equipe, né? E claro que esse confronto esperava-se muito dele, né? De ser um bom jogo, e realmente foi. Então ficou no empate, só que um time que está buscando ser campeão, né, vacilou demais, inclusive no primeiro gol do Corinthians. E com esse empate agora, o Flamengo fica 6 pontos do Palmeiras, que venceu o Sport. Daqui a pouco a gente vai ver também na reportagem esses gols. Vamos lá, o Flamengo cresceu bastante agora com o Maracanã, a expectativa que cresça ainda mais, né? Torcida, enfim, Maracanã cheio, mas pegou uma pedreira, que é o Corinthians, tentando também se firmar ali no grupo dos 6 primeiros colocados, né, para tentar ir para a Libertadores. Resultado, acho que, claro que o torcedor esperava a vitória, mas tratando do Corinthians, ruim também não foi, né? Não foi péssimo, né? Mas o torcedor rubro-negro lotou o Maracanã esperando uma vitória até para que o Flamengo encostasse de novo no Palmeiras, que agora já abriu uma distância muito maior. Então, para o torcedor, foi uma festa muito bonita, mas meio frustrante por isso, principalmente pelo Flamengo ficar com um jogador a mais no segundo tempo e não conseguir as finalizações. Verdade. Depois da expulsão do Guilherme, né? Agora é o seguinte, ficou 2-2, mas se não tivesse ocorrido, né? O erro de arbitragem, na verdade, o resultado original seria 2-1 Corinthians. Porque olha só a situação do Guerreiro no gol do Flamengo, né? O primeiro gol do Flamengo, né? Põe aí pra gente ver. Só a linha aí do impedimento, essa imagem, né, frisada da ESPN. E olha só o Guerreiro, como que ele tá à frente. E o auxiliar é impressionante, né? Tá da mesma linha do Guerreiro ali e não conseguiu ver que o Guerreiro estava adiantado para assinalar o impedimento. Deixou seguir, o Guerreiro conseguiu fazer o gol. Agora, pela circunstância, o Fernando, o Flamengo atrás, né? 1-0 Corinthians, 1-1. 2-1 Corinthians, 2-2. Tendo que correr sempre atrás do resultado, tá com o time muito pior. Cansa mais, desgasta mais, né? Corre mais. Então, por isso que eu tô falando que o resultado não foi assim tão anormal, tanto que o torcedor depois do jogo aplaudiu, né? Isso é bacana. Lota o Maracanã, que reabriu aí os portões, empata com o Corinthians e mesmo assim o torcedor aplaude, é legal, né? Como eu disse, não foi dos piores, mas foi frustrante justamente porque o torcedor esperava que o Flamengo fosse consolidar a vitória para continuar ali mais próximo do Palmeiras, mas
com todas as adversidades que tiveram no jogo, foi até um placar justo, podemos colocar assim. Sei que alguns vão discordar por conta do gol irregular, mas pesando os prós e os contras, acredito que foi um placar justo. Bom, e quem está encostando aí no Palmeiras é o Atlético Mineiro, né? Que venceu o Figueirense pelo placar de 3-0, jogou bonito, fez o dever de casa, fez 3 gols, a gente vai ver. Só que antes, deixa eu mandar aqui alguns abraços, olha só, estou recebendo aqui a mensagem lá de Carangola, que é do Rafael Assis, tá? Pedindo para deixar um alô para a galera do Triângulo, que foi campeão de bairro lá na cidade de Carangola. Abraço para você, Rafael, para todos aí do Triângulo, obrigado pelo carinho da audiência, um abraço em todos aí em Carangola. Além do Rafael, o Milton em Carandaí, o Botafoguense, o Sebastião em Santos Dumont, o Rafael que eu já disse e o nosso parceiro Aloysio Guedes, né, que tá dando essa força aí pro Baeta, tá lá na TV Baeta, inclusive os gols, tá, gente, do jogo do Tupinambás, que venceu aí pela segunda divisão do Campeonato Mineiro, já está na página do Tupinambás. Se você não pôde acompanhar essa partida lá em Itabira, é só você acessar aí a página do Tupinambás no Facebook para você poder assistir esses gols. E o Vitor Souza também está participando com a gente, pedindo para deixar um abraço pro pai Denilson, tá bom? Depois, Vitor, manda para mim aqui o bairro de onde você está falando para eu poder deixar aqui também, reforçar o abraço. Bom, bola pra frente aqui, Campeonato Brasileiro, tô devendo pra vocês os gols também entre o líder Palmeiras e o Sport. O Palmeiras fez o dever de casa, venceu pelo placar de 2-1. Mais líder do que nunca. O Palmeiras está cada vez mais perto da taça de campeão nacional após 22 anos de jejum. Mas antes de abrir o placar, os jogadores do Sport pediram mão na bola do zagueiro Mina nessa jogada. O árbitro não marcou nada. No lance seguinte, Dudu recebeu um belo passe de Moisés, ficou cara a cara com o goleiro Magrão e fez o primeiro do Verdão. Ainda na etapa inicial, Rogério aproveitou o rebote e empatou para o clube pernambucano. Mas mesmo sem jogar bem, o Palmeiras está com sorte de campeão. A bola sobrou para Tietê, que bateu de primeira e marcou o segundo gol, 2-1. Com a vitória, o Palmeiras abriu 6 pontos para o vice-líder Flamengo. Mesmo assim, o técnico Cuca ressaltou que não tem nada ganho. A gente tem o pé no chão, sabe que não ganhamos nada, que tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda e cada jogo tem que ser tratado como foi hoje, uma decisão. Bom, então tá aí essa vitória importante do Palmeiras para se distanciar na tabela, né? Deixar o Flamengo um pouco atrás dessa distância de 6 pontos e se manter-se assim até o final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras será o campeão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wallace, tá no bairro Grajaú, acompanhando a gente, tá aqui em Juiz de Fora. Abraço para você, viu, Wallace? E o Vitor respondeu, tá no bairro Bela Aurora. E você pode continuar participando comigo, tá bom? Deixando a sua opinião, deixando o seu abraço aqui pelo WhatsApp 98410-9434. Bom, ainda no Campeonato Brasileiro, o Galo doido, tá chegando, tá encostando ali no Flamengo, encostando, né, no líder Palmeiras, venceu o Figueirense pelo placar de 3-0. Bora ver os gols. O venezuelano Otero fez o primeiro sobre o Figueirense no estádio Independência. O segundo foi de Júnior Urso, completando o passe de Robinho. E o atacante Fred, artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, fechou a conta. O Galo está 8 pontos atrás do líder Palmeiras. Bom, e rapidinho um empate entre Curitiba e Fluminense, né? O Fluminense foi até Curitiba, conseguiu arrancar esse 1 pontinho do Curitiba, que está crescendo no Campeonato Brasileiro. Tava mal das pernas, né? Tava lá na zona do rebaixamento e depois conseguiu aí esboçar essa reação, né? Dentro de campo, saiu da zona do rebaixamento, agora está numa boa sequência no Campeonato Brasileiro, mas dentro de campo ficou tudo igual, 1-1. No Paraná, empate entre Coritiba e Fluminense. De cabeça, Gum fez para o tricolor. Mas Leandro empatou o jogo no segundo tempo. Outros jogos. Agora a gente vai ver os outros jogos aí do Campeonato Brasileiro. Não, o Cruzeiro, eu não falei do Cruzeiro, só lembrando, gente, que hoje ainda tem mais um jogo para fechar essa 32ª rodada do Brasileirão, que é o América Mineiro enfrentando o Atlético Paranaense às 8 da noite no Independência, tá bom? E agora você vai ver os gols aí, Santos, Chapecoense, Santos, golaço, né? O Santos venceu pelo placar de 1-0 e o gol da vitória também do Cruzeiro sobre o Vitória lá, agora na tela da Arena. O Santos permanece em quarto. Fora de casa contra o Chapecoense, Lucas Lima aproveitou o erro da defesa e do goleiro para marcar por cobertura o único gol do jogo. O Cruzeiro abriu 6 pontos para a zona de rebaixamento. Ariel Cabral marcou o único gol diante do Vitória na Bahia.
E no sábado, São Paulo venceu a Ponte Preta no Morumbi. De pênalti, Cueva fez o primeiro e David Neres fechou o placar. Com o resultado, o São Paulo abriu 7 pontos da zona de rebaixamento. Bom, depois de ver aí todos os gols do Campeonato Brasileiro, é hora da gente ver a tabela de classificação. Bom, na liderança o Palmeiras tem 67, depois o Flamengo com 61 e o Atlético Mineiro encostadinho ali com 59, né? Depois vem Santos com 58, Botafogo quinto colocado com 53, Corinthians o sexto, depois Atlético Paranaense, Grêmio, Fluminense, Ponte Preta, né? Até o Corinthians aqui, por enquanto, temporariamente, as vagas para Libertadores. Depois São Paulo, Chapecoense, Cruzeiro, Coritiba, o Inter Sport na zona de rebaixamento, Vitória, que perdeu para o Cruzeiro, Figueirense, o Santa Cruz e o Lanterna América Mineiro com 21 pontos. Daqui a pouquinho a gente vai comentar com a Fernanda Evarista, que está aqui comigo no estúdio, sobre a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Vou fazer uma pausa rapidinho e você, telespectador, fique comigo, que daqui a pouco você vai ver a reportagem da partida entre Tupi 1, Sampaio Corrêa também 1, é logo após o intervalo. Muito bem, estamos de volta com a Arena Alterosa, recebendo aqui vários recadinhos, agradecendo sempre você pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Um abraço aqui para o Diogo, em Arantina, acompanhando a gente. Também o Thiagão está aqui ligado, junto com a gente aqui em Juiz de Fora, ligado no Arena Alterosa. Para você que está em casa, meu amigo, chegou a hora de dar um recado importante. Para você que está construindo, né? Ou para você que quer construir, olha só que eu vou falar com você que constrói e se preocupa, claro, com qualidade, mas também procura sempre as melhores ofertas. Então eu vou falar da parceria de longa data da Tigre e Casa Matos. Tigre com as melhores ofertas e variedade, claro, você encontra só na Casa Matos. Por isso, pensou em qualidade, preço baixo e segurança, pensou nessa parceria. A parceria certa, Casa Matos e Tigre. E dê só uma olhada nessa super oferta. Caixa d'água Tigre. Na verdade, a caixa d'água a gente viu no outro mexendo da Casa Matos, né? O precinho da caixa d'água que foi até o outro sábado. A gente vai ver o tubo de esgoto Tigre, né? Se tiver na tela aqui, tá aqui na tela já para mim, Leozinho colocou, olha só, 100 milímetros por apenas R$ 39,90, isso mesmo. Tubo esgoto Tigre, 100 milímetros, só R$ 39,90. E lembrando que essa oferta da Casa Matos vai também só até este sábado, né? No dia 29. Então você não perca, vai até a Casa Matos mais perto de você, né? Lembrando que a Casa Matos, olha só, se você está em casa, não quer sair de casa para ir até a Casa Matos, você pode comprar também pela internet, para você acessar aí o site da Casa Matos, né? E lembrando que tem Casa Matos em Juiz de Fora, Cataguases, Leopoldina, Muriaé e além Paraíba. O site é o seguinte, www.casamatos.com.br. Só lembrando, o Casa Matos com 2 T's, tá bom? casamatos.com.br e você aproveita todas as ofertas dessa parceria que deu certo, né? Casa Matos e Tigre, tá bom? Agora são 11 horas e 20 minutinhos, bora pra frente, bora falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar agora os detalhes da partida entre Tupi 1, Sampaio Corrêa também 1. Logo no começo do jogo, o Tupi mostrou que queria vitória. Aos 6 minutos, o Carijó abriu o placar. Depois do cruzamento de Luiz Paulo, Rodolfo Mol desviou e Bruno Costa empurrou para o fundo das redes. Sampaio Corrêa tentou responder rápido. Wiltinho caiu dentro da área e o juiz apitou, só que foi falta de ataque. Só a vitória interessava e o clima acabou ficando tenso. Os jogadores de Tupi e Sampaio Corrêa se estranharam dentro da área e o árbitro resolveu tudo na conversa. Ainda na primeira etapa veio o gol de empate. A jogada também começou com bola parada. O Carijó abusou de faltas perto da área defensiva e foi castigado quando Lucas Sotero cruzou na cabeça de Thiago Santos, que deixou tudo igual. O primeiro tempo começou bem e terminou mal. Além de ter cedido o empate, o Tupi ainda teve um jogador expulso. Rodolfo Mol levou o vermelho direto e foi para o chuveiro mais cedo. Voltamos ao mesmo problema que o Tupi enfrenta durante a competição. Quando sai na frente, há um recuo excessivo,
sem nenhum tipo de planejamento ou orientação para que isso aconteça, até porque é importante, quando você está na frente, você ter a busca do segundo gol, você ter uma postura para poder ir ocupar e aproveitar os espaços do adversário. No segundo tempo, o jogo ficou mais corrido e sem grandes chances. Algumas poucas oportunidades de gol foram criadas dos dois lados, mas o marcador continuou no 1-1. Com o empate, o Tupi segue na vice-lanterna da competição, a 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. A permanência na Série B é cada vez mais improvável. Disse para vocês que quando uma equipe não consegue os resultados, momento de pressão, animosidade, não são normais, mas pode ocorrer devido a um ambiente diferente. O ambiente normal de uma equipe que se vence é mais tranquilo, é mais limpo. Quando você não vence, é normal, a gente teve uma somatória aí, um ponto a mais devido à necessidade de eu me ausentar 2, 3 dias, mas não acredito que isso tenha influenciado em nada. Bom, quando a fase é ruim, eu vou te contar, vou brincar com um negócio sério aqui, mas claro que, né, tratando de saúde, a gente tem que levar o assunto a sério. Não é a primeira vez que eu vejo que um treinador foi vetado pelo departamento médico. Pra você ver que a situação do Tupi não é boa quando a fase mesmo. é ruim, nada ajuda, né? Até o Ricardinho foi vetado pelo departamento médico, voltou a tempo, né, de comandar a equipe aí contra o Sampaio Corrêa, mas mais uma vez ficou no empate. Pra gente poder comentar, vamos ver a tabela de classificação. Deixa eu parar o Tupi agora com esse empate. Está no mesmo lugar ainda? Será que ainda tem chance? Bora ver a tabela. Começando com o grupo de cima, o Atlético Goianiense lidera com 61, depois vem Vasco com 57, o Avaí 54, Londrina com 52. Náutico, Bahia, CRB, Ceará, Criciúma e o Luverdense está no meio da tabela, ali em 10º colocado. Brasil de Pelotas, Vila Nova, que é o próximo adversário do Tupi, Goiás, Paysandu, Paraná e o Oeste. Continua na mesma coisa, Fernando. Olha só, para a gente poder comentar aqui. O Oeste passa rodada, vem rodada, vai rodada, continua ali em 16º, agora com 34 pontos. Mesma coisa, porque o Tupi também empatou e o Oeste empatou com o Bahia. Aí depois vem o Bragantino com 30, Joinville com 29, Tupi com 27 e o Sampaio agora empatou o número de pontos com o Tupi, também tem 27 pontos. Se o Tupi não tivesse vacilado nesses últimos jogos, né, já tinha passado o Oeste, jogado o Oeste para a zona de rebaixamento, se livrado, né, da zona da degola, que está aí quase desde o início do Campeonato Brasileiro. Só que não faz o dever de casa, né? E o Oeste também está tentando ajudar. O Oeste está doido para cair, mas o Tupi está ali, dando a mão para o Oeste. Não larga de jeito nenhum. Não, o Tupi, ele teve várias situações, vários jogos para sair da zona do rebaixamento, para consolidar, ficar ali entre o 15º, 12º na tabela e não fez. E o Oeste está implorando. Eu acho que mais que isso, o Oeste vai vir aqui em Juiz de Fora e falar pro Tupi que eu quero cair, mas vocês não deixam. Vocês conseguiram me segurar, né, na Série B do Brasileirão. E continua a mesma coisa. A tabela a gente mostra aqui, vai programa, passa o programa e tá tudo igual. Continua a mesma coisa. Outra coisa pra gente comentar, olha só. O Tupi, né, como a gente já disse aqui, é o vice-lanterna, só que na verdade é o time que mais perdeu na Série B. E quando a gente pega esses confrontos aí esses números, né, na verdade, do Departamento de Matemática, para poder ver quem cai, quem fica, o Tupi aparece sempre no topo ali do ranking, porque é o time que mais perdeu na competição. A gente tem aí uma tabelinha com esses números, que é do Departamento de Matemática da UFMG, que mostra a probabilidade de queda dos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha só onde que tá, como está o Tupi, né, e o restante das equipes. Olha só, o Tupi tem 97,8% de chance de rebaixamento. O Sampaio Corrêa, que é o lanterna, tem 95,1%, né? O Joinville com 89,2%, o Bragantino com 78,1% e o Oeste, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 29,4%. Mais de 97% de chance de cair, de retornar à Série C do Campeonato Brasileiro. E lembrando que o próximo confronto agora é contra o Vila Nova, que é o 12º colocado, tem 43 pontos. Mas olha só, é um time que dá para ter esperança de vencer, até porque joga aqui, né? Mais uma vez, Juiz de Fora. Tem 12 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Ou seja, tá bem irregular também no Brasileirão, né? Ele tá bem parecido com o Tupi. A diferença é que não tem as derrotas que, infelizmente, nós temos. Mas o Tupi é extremamente imprevisível. Dá para chutar um placar aí contra o Vila Nova? Não arrisco mais não. Toda vez que eu arrisquei, até eu fui feliz em alguns, mas dessa vez não tem como, porque, infelizmente, a situação do Tupi, ela é
absurda. E depois enfrenta o Ceará lá, né? Aí já pela 34ª rodada da Série B. E o Ceará que está em 8º lugar, né? Que tem 47 pontos, 2 vitórias, 11 empates só. 9 derrotas, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Também o time começou muito bem, mas depois foi caindo. Não tem moleza agora nessa reta final, né? Eu acho que o Tupi deveria ter começado essas vitórias bem antes, não conseguiu. O jogo contra o Sampaio Correia aqui, que é o último colocado, ficou empatado. O torcedor, o pouco que estava aí no estádio, acho que vai desanimando cada vez mais. Não, e ficou muito claro que até a diretoria já jogou a toalha com a carga que colocou de ingressos para o último jogo. Que com uma carga de 750 ingressos que não vendeu nem metade. Para estabelecer esse número, né, de 750 ingressos, é porque já sabe que... Não, pegou a média de já público. Já tá jogando a toalha. Falando, não, infelizmente, isso mostra qual foi a falta de estrutura do Tupi em todos os níveis. Falta de planejamento, falta de estrutura dentro e fora de campo. Um ano tão importante para o clube, de Série B, não conseguir levar a torcida. Não consegui, mas infelizmente o time do Tupi hoje é um time que não cativa a torcida. Também, né? Pelo contrário, é um time que espanta, porque os poucos torcedores que ainda são fiéis ao estádio vão, assim, é o que eu vejo, os maiores comentários, vão para passar raiva, vão porque o coração fala mais alto, mas infelizmente já não tem tantas esperanças assim. Verdade. Bom, só lembrando que no próximo jogo o Renan volta, né? O Renan que estava suspenso, o Marcel jogou essa partida no lugar do Renan, foi até bem, né? O Marcel Recife ali no meio campo, mas o Renan retorna no jogo contra o Vila Nova. Abraço para a turma de Belmiro Braga. O Júlio Rei Belmiro Braga está acompanhando aqui o Arena Alterosa. E o nosso tempo acabou, a gente vai ficando por aqui. Fernanda, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom recebê-la aqui. Que eu venho. E vamos ficar torcendo, né, para o Tupi vencer esse próximo jogo que acontece sábado aqui em Juiz de Fora. Valeu, viu? Bom, gente, boa semana para você, uma boa segunda-feira, boa semana. Lembrando que nós se encontra na quarta com o Boletim Arena Alterosa e na quinta-feira a gente tem mais uma edição do nosso programa, trazendo tudo que é destaque no nosso esporte regional, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, boa semana, valeu! Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.